E aí, tudo bem? Eu sou o Márcio, professor de História. Nos próximos dias aí, estarei enviando para vocês alguns temas, alguns conceitos relacionados ao estudo de História Geral e História do Brasil. Como vocês vão perceber, eu não sou um especialista em vídeos, então desde já peço desculpa por possíveis gafes aí na hora da filmagem. Tudo bem? Então, para esse primeiro vídeo eu separei para vocês alguns conceitos que são fundamentais para entendermos aí a história. O primeiro conceito é a divisão que tem sido feita para dividir as histórias em períodos. Essa divisão ela é uma divisão preconceituosa, é uma divisão que não leva em consideração vários povos, ela teve na sua essência uma visão eurocêntrica que se preocupava somente com a Europa e com os povos que tinham contato com a Europa diretamente. Tá? Então essa divisão que eu vou falar aqui para vocês, desde já, ela não serve para nós entendermos aí a história da América, não serve para entendermos a história da África, boa parte da história asiática, porque ela se refere a momentos da história europeia. No entanto, nós historiadores aqui do Ocidente ainda utilizamos essa divisão aqui porque ela é didática, ela fica mais fácil para as pessoas estarem entendendo aí os conceitos históricos. Essa divisão é aquela famosa divisão que você teve lá na escola, que o professor chegava, fazia aquela linha do tempo e colocava lá, olha, da origem do ser humano até a invenção da escrita era o período da pré-história. Recebe esse nome de pré-história porque lá em 1851 os positivistas, que depois com o tempo aí no decorrer do curso nós vamos falar mais sobre os positivistas, eles vão olhar e falar o seguinte, olha, antes da invenção ali da escrita não havia história, não tem como a gente entender essa história. Então eles vão chamar esse momento de pré-história, esse momento pré-humano, antes da humanidade, antes do raciocínio humano, e tem várias expressões preconceituosas que foram utilizadas até o momento. Hoje, isso para nós é uma loucura. Existem grupos de pessoas, existem povos milenares ainda presentes que não desenvolveram um sistema de escrita próprio, só que são responsáveis por várias outras descobertas científicas, várias estruturas sociais que nós utilizamos no nosso meio até hoje. Então, essa ideia de pré-história remeter a um passado no qual os humanos não tinham consciência, não tinham inteligência, uma visão preconceituosa lá de 1851, e aí fizeram essa divisãozinha em períodos, nesse período com os positivistas no século XIX. Então, já deixando bem claro para vocês que o termo pré-história é um termo preconceituoso, mas ainda serve para entendermos muita coisa. Então, dentro desse período de pré-história aí, algumas divisões nesse tempo. Então, lá de quando surgiram os primeiros hominídeos, há milhões de anos atrás, até aproximadamente entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo, nesse grande período aí chamado de pré-história, tem um primeiro grande momento, que teria sido de quando surgem os hominídeos, milhões de anos atrás, até aproximadamente 10.000 anos atrás, antes de Cristo, 10.000 anos antes de Cristo. Vamos pensar, se nós estou gravando essa aula para vocês em 2022, então seria esse primeiro grande período teria terminado aí há 12.000 anos atrás. Esse primeiro grande período, então, é conhecido como período paleolítico ou período da pedra lascada. Nesse período é quando as pessoas começam ali a desenvolver as primeiras ferramentas para a sobrevivência. Nós, seres humanos, se comparados com outros animais, nós somos uma tragédia. Nós não temos garras, nós não conseguimos voar, a gente nada é uma péssimo, a gente é lerdo para correr, a gente é fraco. Então, assim, se fosse para pegar o ser humano e soltar ele no meio ali da floresta, ali no meio do meio ambiente, com outros animais, lembrando que o ser humano surge na África, com contexto de savana, com elefante, rinoceronte, leão e tudo mais, não ia sobrar nada do ser humano. Então o ser humano ele começa a adaptar o meio próximo a ele ali. E essa é a grande jogada do ser humano. É isso que
nos torna humanos. Tá? Essa capacidade de adaptarmos o meio para a nossa sobrevivência. O ser humano então vai ali pegar pedras e vai começar a utilizar essas pedras ali para atacar na cabeça do bicho que está vindo para cima dele, para cortar carne. Então esse primeiro momento em que o ser humano não vai trabalhar muito essa pedra, não vai ter muita técnica com essa pedra, vai ser chamado de Paleolítico. Depois, entre 10.000 a.C. até aproximadamente 3.500, 4.000 anos antes de Cristo, é chamado de período Neolítico. Nesse período o ser humano vai pegar essa pedra e ele vai polir essa pedra. Ele vai fazer melhores armas, melhores ferramentas, vai fazer machadinho, faca, flecha. Então, vai aprender a fazer essas ferramentas que vão ser extremamente importantes. Às vezes as pessoas perguntam para mim assim, Márcio, como que o indígena que está aqui no continente americano sabe fazer uma flecha, sabe fazer um arco, igual o cara que está lá na Ásia, igual o cara que está na África, igual o cara que estava lá em Portugal no ano 400 depois de Cristo que usava arco e flecha? Porque esse conhecimento ele sai da África e aí ele se espalha para o mundo todo. Tá? Então, temos esse grande período chamado Neolítico. No decorrer do Neolítico, o ser humano vai aprender a dominar o fogo. Dominando o fogo, o ser humano vai perceber que algumas pedras, se colocadas ali no fogo, elas se derretem e esse produto que surge desse derretimento, se colocado numa forma, ele consegue fazer coisas novas, melhorar suas ferramentas e tudo mais. Sujidade dos metais. O ser humano aprende, começa a aprender a lidar com os metais. Junto a isso, desenvolve-se a agricultura, o ser humano começa a plantar e o ser humano começa a domesticar animais. Com isso, o ser humano que antes ele era caçador, coletor, ou seja, ele fica mudando ele era nômade, né? Ele não ficava no mesmo lugar, não tinha casa, ele vivia na caverna, procurando comida, acabava com a comida daquela região, aquela região ficava muito hostil para ele, ele já fugia para o outro lado, e assim, desenvolvendo a agricultura, dominando o fogo, a domesticação de animais, o ser humano começa a ficar sedentarizado, ele começa a parar num lugar, ele para de ficar viajando para lá e para cá. E aí surgem as primeiras grandes civilizações. Tá? Então, entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo, vai ter um período ali que alguns historiadores utilizam esse termo, tá? Talvez a maioria de vocês que estão seguindo o curso aí nunca ouviram, o termo proto-história. É o período que fica ali naquele momento do ser humano antes da escrita, quando está começando a desenvolver escrita, tal, que seria entre 3.500 e 4.000 anos antes de Cristo. Depois começamos o que é chamado de Idade Antiga. Tá? A Idade Antiga, tá? Então ela vai ter essa divisão aí, né? Esse início dentro dessa margem de erro aí da proto-história, ou seja, de 3.500 a 4.000 anos antes de Cristo. E ela vai até 476, que é quando o Império Romano ele cai. Né? Os romanos são invadidos ali pelos povos vizinhos e tal. E isso marca a Idade, o segundo grande período da história que nós vimos aí, a Idade Antiga. A Idade Antiga ela é dividida em dois grandes grupos de estudos que foram desenvolvidos aí pelos primeiros historiadores. Aí eles vão chamar, vão dividir essa história aí em dois grandes grupos. Tá? Vai ser chamado de Antiguidade Oriental, que vai ali tratar sobre o Egito, sobre a Mesopotâmia, sobre a China, sobre a Índia. Tá? Então vai ser chamado de Antiguidade Oriental. E depois vai ter a chamada Antiguidade Clássica, que vai tratar sobre Grécia e Roma. Tá? Como eu disse para vocês, não entra a África, não entra a América, não entra a Oceania. Tal. É uma visão eurocêntrica, é a parte da história ali que, entre aspas, interessava para a Europa. Tá? Depois desse período, então, da Idade Antiga, nós entramos na famosa Idade Média. A Idade Média ela vai de 476, quando cai o Império Romano, tá? Até 1453, quando cai o Império Bizantino. Dentro ali desse grande, né, esse período de tempo conhecido como Idade Média, nós temos ali o feudalismo na Europa, nós temos a visão de mundo que era imposta pelo europeu dentro do pensamento católico, tem todas aquelas divisões, depois eu vou dar quando a gente for ver história contemporânea, eu vou dar uma revisada bem rapidinho do feudalismo e vou tratar esses pormenores com vocês. Então, a Idade Média, esse grande período, vai contemplar essa divisão da sociedade entre nobres, clero, plebeus, tudo mais, poder para a Igreja Católica, tal, até 1453.
Tá? Depois de 1453, começa o que é chamado de Idade Moderna. Tá? A Idade Moderna ela vai de 1453 até 1789, com a Revolução Francesa. Então ela começa com a queda do Império Bizantino e vai até a Revolução Francesa. Esse período aqui, para nós, analisando a história do Brasil, ele vai ser muito importante, porque vão desencadear várias situações aqui que vão gerar aí a colonização do Brasil. Então nós temos aí as grandes navegações, nós temos a Reforma Protestante dentro desse período, tá? Terminando ali a Idade Média, começando aqui a Idade Moderna, tem aí o Renascimento. Depois mais para frente teremos o Iluminismo. Então, até chegar lá nas revoluções burguesas, né? A Revolução Inglesa, Independência dos Estados Unidos, Revolução Francesa. Então tem todo esse grande período, com esse monte de conteúdo aí, mas estou só comentando por cima só para vocês entenderem esse período. A Revolução Francesa vai ser um grande marco do Ocidente. Há quem diga que é o evento mais importante da humanidade, tal, principalmente os franceses, né? É a teoria deles. Depois nós entramos na Idade Contemporânea. A Idade Contemporânea vai então da Revolução Francesa até nossos dias. O que pode acontecer? Suponhamos que daqui a 2 anos, algum historiador encontre uma estrutura social e determine o seguinte: a partir de tal ano entramos numa nova idade. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Teve lá o World Trade Center, né, os atentados lá ao World Trade Center. Depois do World Trade Center, a vigilância no mundo ficou, sei lá, entre os países, aí, as fronteiras ficaram mais difíceis para o imigrante entrar nos Estados Unidos, tal. Começamos uma nova era, uma novidade. Então, tivemos a pandemia do Covid. Tem um mundo, era de um jeito até o Covid, depois do Covid começou uma outra era, uma era nova. E aí, então, quem faz essa divisão, quem dá nome para esses períodos, não é necessariamente quem está no período. Então, sei lá, se o cara que vivia na Idade Antiga não falava, olha, eu estou aqui na Idade Antiga. O cara que vivia lá na Idade Média não falaria, olha, estou na Idade Média. Então, esses são nomes que são utilizados pelos historiadores, pelas pessoas de outras épocas, para entender melhor outros períodos. Né? E aí, já que hoje me propus a falar conceitos com vocês, alguns conceitos em história são muito importantes. Talvez o mais importante de todos seja o anacronismo. Tá? O anacronismo, para nós historiadores, é o pior crime que existe. Né? O que seria o anacronismo? É você olhar para o tempo, tá? Olhar para um período do tempo, e julgar aquele período com o olhar que nós temos hoje. Tá? Lançar os juízos de valores que nós temos hoje para períodos remotos, nos quais as pessoas nunca pensariam como nós. E isso é muito recorrente. Tá? Isso é um equívoco que é muito fácil de ser praticado e que a gente percebe muito em algumas falas, quando as pessoas falam do passado, tal, e tudo mais. Tá? Então, o ideal é nós termos uma coisa em mente. Tá? A história ela fala mais do presente do que do passado. Tá? Eu, Márcio, quando eu escrevo um artigo, eu, Márcio, quando faço uma pesquisa, eu, Márcio, quando dou uma aula, eu estou falando mais do meu momento do que necessariamente daquele período ali que eu estou recortando. Tá? Porque é o momento que eu vivo que vai lançar as perguntas, que vai lançar os problemas, que eu vou buscar a resposta depois lá no passado. Porque o objeto de estudo da história, e aí também outro conceito bem importante para passar para vocês, o objeto de estudo da história é o ser humano. A história estuda o ser humano dentro de períodos. Tá? E é impossível, vou falar novamente, é impossível entendermos toda a história. O que a gente tem da história são pequenos fragmentos que dão a entender o contexto geral. Vamos pegar, a nossa vida é assim. Né? Está tendo um show. Você conta a sua experiência daquele show de uma forma, outra pessoa vai contar a experiência daquele show de outra forma. O artista teve uma experiência, o segurança teve outra experiência. Tá? O ideal seria nós conseguirmos pegar todas essas experiências e sintetizarmos elas. Tá? E darmos então uma resposta sintetizada de todas essas experiências
mas vocês já devem estar pensando aí que isso é impossível. Então, a história não é uma ciência exata, porque ela é uma ciência impossível. Por isso que sempre a história... a história muda demais. Então, primeiro que não é a história que muda, né? Que muda é quem está perguntando sobre a história. O que acontece é que um fato que era desconhecido há um tempo atrás, hoje ele pode ter um novo significado. Estava correndo aqui meu olho no telefone antes de gravar esse vídeo e vi que na Argentina acharam lá uma ossada de um dinossauro enorme, um predador. Também encontraram em Portugal. E até então nunca tinha encontrado uma ossada de um dinossauro daquele tamanho, tanto em Portugal como na Argentina. Então olha só, vamos pegar agora aí o geólogo que está estudando isso aí. Vai mudar toda essa concepção que eles tinham. E para a história da humanidade é a mesma coisa. Às vezes você também encontra um outro osso perdidinho ali. Você está... a pessoa... Na Europa acontece isso muito. O cara está reformando a casa dele, descobre que no fundo da casa dele tem um cemitério. E aí vai descobrir que o lugar que ele vive ali, no passado, foi outra coisa que se perdeu com o tempo. Né? As águas lá na Europa, agora pela falta da chuva, baixaram. E várias construções romanas antigas que tinham sido alagadas nos rios voltaram a aparecer. E muito do que se escrevia sobre essas construções vai ter que ser revisto porque a estrutura ali arquitetônica vai até contra o que alguns especialistas em Roma escreveram alguns anos atrás. Então, a história muda porque surgem novas provas, novas fontes. O historiador ele trabalha muito parecido com o investigador, a gente investiga o tempo. E aí entra o nosso objeto de estudo, que é o ser humano no tempo. A gente entender esse objeto de estudo, nós precisamos de fontes, assim como qualquer outra ciência. E aí vem a importância da fonte no estudo de história. Então nós vamos ter aí alguns períodos do estudo da história em si. Tá? O primeiro historiador aí, a primeira pessoa a escrever um texto pensando em explicar o passado foi o Heródoto. O Heródoto era um grego. Então, assim, lembrando que a Grécia Antiga ela é muito maior do que a Grécia hoje, né? A Grécia Antiga ela se espalhava ali pelo Mediterrâneo, na Ásia. Então o Heródoto ele vivia na Turquia, em Helicarnaso, na Turquia. Né? E ele vai ser o primeiro cara ali, ele vai escrever a história da invasão persa no Império Grego e tal, e ele vai ser considerado o primeiro, o pai aí da história. Ele também é o primeiro que se propõe a fazer um mapa mundi, então ele vai ser chamado de pai da geografia. Só que, por exemplo, o mapa mundi que ele desenha lá, que ele faz o rascunho dele, pegava só a parte norte da África, só uma parte da Ásia, não aparecia a Austrália, não aparecia a América. Então era um mapa mundi daquele momento, que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Tá? Mas retomando, o Heródoto, então, ele vai criar então a palavra história, vendo uma tradução do termo que o Heródoto criou para falar que ele estava investigando o passado. Então história vem de investigar. Depois dentro desse período aí, então, eu tenho ali os gregos com essa preocupação de explicar a história deles, separando da mitologia, tal, isso é muita influência da filosofia. Aí chega um período conhecido como Idade Média, né? Na Idade Média, a igreja ela vai colocar somente a explicação dela de mundo como real. E aí, então a história ela vai ser meio coberta, né, pela teologia católica. Depois, no Renascimento, tem uma tentativa de voltar ao período da história clássica, ou seja, voltar para a Grécia, voltar ao conhecimento que os gregos tinham, que os romanos tinham. E nesse período você tem ali alguns historiadores que vão pesquisar para ver como que eram esses povos perdidos aí. E depois nós temos no Iluminismo algumas pessoas que vão questionar a forma que a história é escrita, como falando sobre os reis e tudo mais. No século XIX nós vamos ter um boom de visões de história diferente. Nós vamos ter aí o positivismo. O positivismo ele vai pregar, bem parecido com uma religião, que somente fontes oficiais poderiam ser estudadas, poderiam ser usadas como fontes históricas. Então, só documentos oficiais. Só aquilo que os reis tinham emitido, que os estados tinham emitido. Alguns historiadores começaram a falar o seguinte: olha, mas e se o governante errou esse número?
E se esse documento alterou alguma coisa? Que documentos são alterados, você pode alterar, se o papel aceita qualquer coisa. Então começa a ter toda uma discussão para que outras fontes entrassem para a discussão de história, não somente aqueles documentos oficiais. Junto com essa discussão, começaram a discutir como que a história era produzida. Até então a história se preocupava somente com os reis, com os militares, com as grandes guerras. Vão chegar pessoas e falar assim, não, a história precisa abranger outros nichos, outros grupos sociais. E o primeiro grande destaque que vai ser o Marx, o marxismo. O marxismo ele vai propor uma estrutura para se estudar a história. Nessa estrutura, nessa receita aí que o Marx e o Engels vão criar, eles vão colocar o seguinte, olha, a história do ser humano é a história da luta de classes. Então a história da humanidade é a luta do dominador versus dominado. Tá? E aí então o marxismo vai ter essa visão de história e eles vão estudar, vão propor um estudo, uma reflexão da história dessa forma. É assim até hoje, se você for falar com um marxista, ele vai estar sempre fazendo essa equação. Dominador versus dominado. E aí eles vão traçar toda a linha histórica deles em cima dessa discussão. Vão surgir outras correntes de história. Tá? Entre essas correntes, por exemplo, a história cultural, que tem seu início lá com os análises. Tá? Os análises, eu tinha que ter separado antes eu vou pegar aqui o livro para vocês. Desculpem essa gafe. Tá? É do Sanfebre. E eu estou procurando o meu Mark Block aqui. Só um pouquinho. A Escola dos Análises ela vai ser criada pelo Lucian Fleb, né, e pelo Mark Bloch. Esses caras eles vão chegar à seguinte conclusão: a história, para ela ser bem entendida, para ela ser bem contada, ela precisa do aporte teórico de outras áreas. Então o Lucian Fleve vai se utilizar muito da geografia, o Mark Bloch vai se utilizar muito da sociologia. Né? E a partir de então, eles vão começar a analisar como que era, por exemplo, o Mark Bloch vai escrever o livro Os Reis Taumaturgos, ou seja, reis que as pessoas acreditavam que tinham poderes ali de cura. Se tinha uma doença, sei lá, beijava a mão do rei e você ia ser curado. Tal. E ele faz toda uma análise de quando surgiu essa crença que os reis tinham esse poder, de qual era a importância dessa crença para a sociedade da época e por aí vai. Tá? A revista dos análises ela tem vários períodos aí dentro da história. Tá? Dessa visão da escola dos análises, você estudar mulheres, operários, prisioneiros, negros, indígenas, então ela vai abrindo um leque para grupos de pessoas que até então não eram vistas na história. E o marxismo ele lança entre os historiadores a ideia do macro. Tá? O historiador marxista ele olha para a história tentando contar o sistema, o todo, tá? Uma visão ontológica, ele tenta explicar tudo. A escola de análise ela vai passando por várias ramificações até que chega hoje que é chamado de nova história ou microhistória. Enquanto então, o marxismo tenta explicar o mundo de uma forma macro, né, a microhistória vai tentar estudar o mundo de uma forma micro. Então, se eu quero entender a realidade da minha cidade, por marxismo, eu vou olhando para fora. Eu olho como está o Brasil, como que é o sistema econômico do Brasil, como que é a política do Brasil, as leis do Brasil, a condição dos trabalhadores, a condição do comerciante, tal, até eu chegar na minha resposta. A microhistória faz o caminho inverso. Eu olho para a minha cidade, falo, olha, minha cidade é desse jeito, assim, assim, aí eu começo a fazer relação com o que está fora da minha cidade, ou então nem faço essa relação. Tá? Então, hoje tem essas maneiras diferentes de se escrever história, de se pesquisar história. Ainda sobre as fontes, os historiadores hoje utilizam-se muito do recurso da história oral. O que é a história oral? Aí eu chego para um grupo de pessoas que não tem uma escrita própria, um grupo ágrafo, né, que não desenvolveu uma escrita própria, ou que eu desconheço essa língua, uma língua que está se perdendo. Pessoas que não têm o costume de registrar a história escrita. Isso acontece muito na África, acontece muito com os indígenas. Né? O meu mestrado eu escrevi sobre ciganos. Os ciganos eles não têm a história deles escrita. Né?
Então o que eu fiz? Eu fui lá e entrevistei pessoas que fazem parte da comunidade cigana, para me conseguir então chegar a algumas respostas. Ou seja, a fonte hoje moderna, nós utilizamos também a entrevista. E com a tecnologia, com os vídeos e tudo mais, vão surgindo novas fontes históricas. Um historiador de 50 anos atrás, ele não tinha YouTube, ele não tinha os vídeos que nós temos hoje, não tinha internet. Então a história é uma ciência que ela também vai mudando muito, vai se adaptando muito rápido. Tá? Na próxima aula, então, a segunda aula do nosso cursinho, eu vou tratar com vocês sobre história contemporânea. A primeira parte da história contemporânea. Então, primeiro eu vou fazer uma revisão ali dos momentos que antecedem essa história contemporânea. Tá? E depois entramos na história contemporânea de uma forma geral. Sobre Idade Moderna, depois quando estivermos vendo História do Brasil, aí a gente vai pular para a História Moderna para entrar na história do Brasil. Mas aí nos próximos dias eu já mando o vídeo dessa segunda aula. Só rapidinho para vocês, as aulas de Filosofia e Sociologia vai ser um curso à parte. Nós estamos gravando e já vamos mandar todos eles em um bloco somente. Tudo bem? Até mais. Até a próxima aula.